Amém. Família, nós estamos debaixo desse... Baixa um pouquinho, eu falo mais. Nós estamos debaixo desse propósito, dessa ministração de família, filhos. Eu gostaria de falar nessa tarde um pouco sobre o sacerdócio do lar. Deus é um Deus soberano, e na sua soberania o Senhor criou a família. É um projeto de Deus a família. A sua família é um projeto de Deus. Aleluia. E o Senhor projetou isso sozinho, lá no Éden. E Ele criou o homem, criou a mulher, e os dois tornaram uma só carne e formaram uma família nesse projeto de Deus. O homem como um sacerdote do lar, para guardar, para proteger, como disse o pastor Orlando, para ensinar. Então vamos olhar um pouco para algumas figuras aqui da Bíblia, vamos ver se nós estamos agindo assim de acordo com esse projeto de Deus, e se não estiver, vamos ajustar o nosso navio conforme o vento do Espírito. Aleluia. Conforme a palavra de Deus, porque nós temos que olhar para o projeto que já está posto. Aleluia. Nós não podemos edificar sobre outro projeto. Ele falou de projeto, eu sei o que é um projeto. Eu construí uma casa lá no Brasil, eu sei como que é um projeto. Você tem que seguir à risca o que está no projeto. Só que um projeto é um projeto. Muitas das vezes não é uma realidade para mim, que às vezes estou trabalhando no projeto, mas para o arquiteto já é uma realidade. Para Deus é uma realidade a sua família. Aleluia. A sua família abençoada para Deus é uma realidade. Aleluia. Para nós, como os construtores do Senhor, que estamos com a mão na obra, com a mão na massa, muitas das vezes nós queremos desistir. Muitas das vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Eu pensei assim, que eu não ia conseguir. 4 anos atrás eu fui para o Brasil. Essa está chiando, eu estou ouvindo eu aqui. Eu fui para o Brasil e eu entrei numa sala de um arquiteto. E com um projeto. Sempre quis ter uma casa. Então trabalhei aqui, fui para o Brasil com condições de construir, entrei lá e ele fez algumas perguntas para mim e eu respondi, e depois de uns 2 meses ele me deu esse projeto maravilhoso. Ah, mas é bonito, com todos os cortezinhos, bonito, você olha e se alegra, um projeto perfeito. Só que uma coisa eu descobri, depois de uns 2, 3 meses, é você ter um projeto bonitinho, e outra coisa é você fazer o projeto tornar realidade. É totalmente, você quer parar, você quer correr, você quer desistir. E por mais que, não por falta de recurso, não porque eu tinha muito dinheiro, mas eu tinha um recurso. Assim é esse projeto de Deus. Nós temos o recurso, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos os irmãos para nos ajudar a desenvolver esse projeto. O pastor aqui, como esse sacerdote dessa igreja, para nos ajudar como família a desenvolver esse projeto. Mas muitas das vezes nós queremos correr. Nós achamos que estamos no meio de um sono, no meio de um pesadelo. Assim eu me achava lá no Brasil há 4 anos atrás. Falei, meu Deus, uma coisa é ter dinheiro. Aí eu falo para o pessoal, uma coisa é você ter o dinheiro para construir alguma coisa, uma casa, digamos assim, e outra coisa é você construir. Porque você precisa de ser um pouco político. Senão o povo te abandona. Não pode falar de qualquer jeito. Na família do mesmo jeito. Nós temos que ter um pouco de política, Não do dar, tomar lá e dar cá, como se diz por aí. Mas de saber nos posicionar e saber ministrar a nossa família. Saber ministrar a nossa casa. Por isso a tua família é um projeto maravilhoso de Deus. Lindo. Quando eu peguei esse projeto, estava tudo limpinho. Eu tenho eles lá em casa. Tudo maçado, tudo velho. Não dá nem para ver quais linhas. Porque quando você começa a pegar ali, na massa, você começa a trabalhar e você olha, está tudo... Mas a casa está pronta. Aleluia. A casa está pronta. O projeto está todo amassado, mas a casa está pronta. Aleluia. É melhor o projeto estar amassado do que ele estar bonitinho com todos os seus cortes perfeitos, mas ele está lá, sem ter colocado ele em prática. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, a sua família, você é um projeto de Deus.
Você é um projeto de Deus. E o Senhor quer te sujar um pouco nesse projeto para torná-lo realidade. Você precisa de um pouco suar. Eu suei. Meu pai. Mas eu suei lá no Brasil. Tem umas fotos. E eu queimei. Já sou moreno, mas eu fiquei um pouco mais queimado. Né? Incansável para que esse projeto se tornasse realidade. E de vez em quando eu e a Jaqueline nós conversamos e ela pergunta assim: e se fosse hoje, você tinha coragem de fazer tudo de novo? Eu falo assim para ela, a resposta é sempre a mesma: para ter o resultado que eu tenho hoje, eu faria. Sem nenhum problema. Por quê? Porque o arquiteto planejou, está tudo ok. Então, para ter o resultado que eu tenho hoje, eu faria tudo de novo. Mas foi fácil? Não. Quem disse que será fácil? Quem disse que o sacerdócio do lar, a nossa família, a nossa família será fácil? Quem disse que essa jornada será fácil? Mas o arquiteto, Deus, e o Espírito Santo como um engenheiro, que o engenheiro é o que acompanha a obra, né? Você não pode fazer nada que o Espírito Santo está aqui acompanhando essa obra. Aleluia. Esse projeto de Deus. Para quê? Para que a família se torne aquilo que o Pai projetou. Aleluia. Aquilo que o Pai projetou. Amém? Amém? Por isso, debaixo desse propósito, sacerdócio do lar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos aqui analisar um pouco Neemias. E você deixa o Senhor ministrar o seu coração. Aleluia. Deixa o Senhor ministrar o seu coração, ainda que seja uma sementezinha só, como diz o pastor Ailton. Ele orou dizendo assim: nós estamos aqui para amolecer os nossos corações, para que a semente caia no nosso coração e ela venha produzir. Ainda que seja uma só sementinha, nessa tarde, se ela cair no seu coração, e ela vai produzir, já será uma bênção. Então, fica ligado. Fica na vibe do Espírito Santo de Deus. E nós vamos aqui ajustando as nossas vidas, a nossa casa, de acordo com o projeto e o plano de Deus. Neemias capítulo 1. Aleluias. Família é um projeto de Deus. Aleluia. Projeto de Deus. Se coloca de pé. Aleluias. E depois que nós lermos, eu não quero que você feche a sua Bíblia, não. Você usa ela aí aberta aí, que nós vamos olhar sobre ela aí um pouco. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Astarxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Susa, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei-me por alguns dias e coloquei em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teu servo, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos,
nem respeitado aos teus decretos e às tuas leis, que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Yahvé, eu te rogo, deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nesta época, eu era copeiro, degustador de confiança do rei. Pode sentar. Aleluias. Deus, um Deus de projeto. Que nesse projeto do Senhor, Ele não é bagunçado. Ele colocou um sacerdote no lar. Ele colocou um sacerdote no lar, como diz o pastor aqui. Ele criou o homem e colocou o homem para governar. O sacerdote faz o quê? Ele já disse, né? Ele é bom que ele prega, ele fala sobre muito, que ele convida você para pregar e ele fala sobre a Bíblia toda. Então, se você for falar sobre qualquer assunto, vai entrar alguma coisa que ele falou. O sacerdote faz o quê? Ministra Deus. Fala no nome de Deus aos homens e leva a petição dos homens a Deus. Um sacrifício ensina, o sacerdote ensina, né, o povo no caminho do Senhor. É ofício do sacerdote o ensino. Ensinar. Você vê como que é o projeto maravilhoso de Deus. Em cada lar ele colocou um sacerdote. Para quê? Para ensinar. E o sacerdote também faz o que mais? O sacerdote oferece sacrifício, né? Sacrifícios. Sacrifícios é a intercessão, né? O sacerdote intercede. Então, é missão do sacerdote, de cada sacerdote do lar, interceder para a sua casa. É nossa responsabilidade, homens, para aquelas mulheres que não são casadas, elas são a sacerdotisa do lar. Sim. É nossa responsabilidade interceder para o nosso lar, para o nosso cônjuge, para nossos filhos. É nossa responsabilidade. Um sacerdote faz isso. Ele o que? Ele ensina. Será que nós temos assim praticado isso? Nós temos ensinado em nosso lar? Nós temos gastado tempo ensinando o nosso cônjuge, os nossos filhos no caminho do Senhor? É papel do sacerdote. Nós temos exemplos de sacerdotes que foram uma bênção dos portões para fora de casa, né? Temos exemplo de Eli. Foi uma bênção para a nação, mas que os filhos dele, ele deixou a desejar. Ele não olhou para dentro. Nós temos que ter esse cuidado de sermos uma bênção para fora, mas nós olharmos para dentro de casa. Temos o exemplo de Davi também, né? Davi foi uma bênção fora de casa. Nós usamos aquela passagem de Davi quando ele peca, que nós falamos assim, era a época dos reis, e ele devia estar na guerra, e ele não estava na guerra, e por isso ele pecou. Mas, sei lá, eu acho que Davi foi muito para a guerra. Esqueceu que dentro de casa tinha uns guerreirinhos que estavam crescendo. Os seus filhos estavam crescendo. E ele não corrigiu quando precisava de corrigir os seus filhos dentro de casa. Ele não os repreendeu quando precisava de repreender. Ele não viu os seus filhos crescerem dentro de casa. Ele foi uma bênção fora. Dos portões para fora ele foi aplaudido. Ele conquistou muitas coisas dos portões para fora. Mas dentro de casa teve muita destruição na vida de Davi.
Talvez se ele pudesse voltar atrás, hoje ele ficaria mais dentro de casa, né? Nenhuma vitória é tido como vitória nos escombros da nossa família. Não adianta o mundo nos ver aí fora como vencedores, como Davi. Nós citamos Davi. Foi um vencedor, né? Foi alguém que lutou as batalhas da nação de Israel. Mas que experimentou derrotas amargas dentro de casa. Seu filho levantou contra si próprio, tomou o seu trono. O outro estuprou a sua filha, a irmã do irmão. O outro matou. Então faltou o quê? Faltou o sacerdócio no lar. Deus não quer só que nós sejamos uma bênção fora. Deus quer que nós sejamos uma bênção no nosso lar, na nossa casa. A nossa casa é a igreja do Senhor, sabia? Não a igreja no ponto de vista de dizer assim, eu não vou para a igreja porque a minha família, que já é a igreja, eu fico aqui. Não, é a extensão. É a extensão da igreja do Senhor. É o lugar que o Senhor escolheu para quê? Para ensinar. O sacerdote deve ensinar. O sacerdote deve interceder. O sacerdote deve orar. O sacerdote deve observar. Nós temos que observar. E uma das coisas que me chamou bastante atenção aqui sobre Neemias está aí no versículo 2. Ele diz que um dos irmãos dele foi para Jerusalém. E ele o quê? Ele indaga. Ele questiona. Ele quer saber como está o pessoal lá. Você vê que Neemias está numa posição muito boa. Muito tranquila. Ele é copeiro do rei. O rei gosta dele. Mas ele tem essa inquietação no seu coração. Deve ser nosso papel. Deve ser o nosso papel como sacerdote. O sacerdotisa do lar. Ter essa inquietação. Perguntar. Saber como está funcionando dentro de casa. Como estão as coisas andando dentro de casa. Né? Uma pergunta, uma resposta e uma posição. Foi o que Neemias fez. Através de uma pergunta de Neemias, tudo que nós lemos aqui, que nós vamos ministrar sobre, foi o que resultou. Através de uma resposta, e Neemias se posicionou. Nós temos que ter essa liberdade dentro do nosso lar, para nós conhecer os corações dos nossos filhos, de nossas esposas, daqueles que estão no nosso lar. Nós temos que conhecer os corações dele, fazer colocar para fora, né? E Ananias vai falar como que está lá, no versículo 3, aí ele diz assim: e eles me informaram, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. O que uma pergunta foi capaz de trazer à tona? De alguém que está fazendo o papel de um sacerdote. Ele quis saber como estava lá, na sua casa. Porque embora ele estava lá na capital da Pérsia, a sua casa é Israel. A sua casa é Jerusalém, é o lugar da habitação de Deus. Aí ele recebe todas essas informações, dizendo assim, está uma tribulação lá, o pessoal está passando por uma privação, de uma humilhação terrível. E ele vai o quê? Partir para o próximo passo. Ele se posiciona. Nós não devemos, no nosso lar, perguntar só por perguntar, querer saber só por saber. Melhor não saber do que saber e não fazer alguma coisa. Porque quem sabe e não faz o certo, peca contra o saber. Então nós não podemos entrar por esse lado. Mas nós temos que saber. Para quê? Para nos posicionar. Nós temos que saber como está na nossa casa. Para quê? Para que nós tomamos uma posição. Nós precisamos de fazer perguntas para ter resposta. Não para tê-las só para ter. Mas para que nós venhamos tomar uma posição. Na simplicidade. É tudo na simplicidade. Como está lá? E ele descobriu que estava cheio de tribulação, cheio de privação e cheio de humilhação. Um lugar tribulado. Isso estava acontecendo aonde? Em
Jerusalém. Mas isso pode estar acontecendo aonde? Dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Dentro da nossa casa isso pode estar acontecendo. Um lugar cheio de tribulação, um lugar cheio de privação e um lugar cheio de humilhação. Como sacerdote, nós somos sacerdotes do nosso lar, tem que tomar bastante cuidado para que nós não venhamos humilhar, os nossos filhos, humilhar o nosso cônjuge, para que nós não venhamos, para que o lugar da nossa casa, que é para ser um lugar de paz, porque no nosso lar tem que ser um lugar de paz, não venha se tornar um lugar de guerra, não venha se tornar um lugar de tribulação, não venha se tornar um lugar de privações, de humilhação. Amém? Então vamos nos posicionar como Neemias. Então primeiro ele faz uma pergunta. Nós precisamos de restaurar o sacerdócio no nosso lar. Deus quer restaurar o sacerdócio no nosso lar. Aleluia. Autoridade de sacerdote, autoridade de sacerdotisa no nosso lar. E no nosso lar funciona assim. Igual isso é muita coisa assim. Porque no nosso lar todo mundo conhece. Minha esposa me conhece. Como o pastor disse, me vê de shortinho e tal, e assim. Então, é na simplicidade. De short. Aqui vocês estão me vendo todo bem vestido, mas no lar não tem essas coisas. Então, nós precisamos o quê? De nos posicionar. No nosso lar. Na simplicidade, sem muita coisa, Dizer, Deus está falando comigo e está tremendo. Não é assim, não funciona no lar. No lar não funcionam essas coisas. Então, nós temos que nos posicionar como sacerdote do nosso lar, e eu vejo uma figura importantíssima, essa de Neemias, querer saber como está o nosso lar. Nós precisamos de querer saber como está o nosso lar, como está aqueles que estão debaixo dos nossos olhos. Nós somos sacerdotes. Sacerdote é o quê? É alguém que Deus colocou na torre de vigia, que precisa de olhar como está acontecendo, para que não deixe o inimigo chegar. O que um vigia faz? Ele é o valente daquela torre. Quando o inimigo vem, ele avisa. Ele não deixa. Nós somos esse valente. Esse valente que não tem muita força, é verdade. Mas nós temos alguém que tem muita força. Aleluia. Que é o Senhor. Quando o inimigo vem contra nós, nós invocamos o nome do Senhor. Aleluia. Em nós não está a força, mas no Senhor. Em nós não está a solução de querer saber de como estão as coisas do nosso lar e nós próprios resolver. Não, mas nós vamos tomar uma posição. Aleluia. Uma posição. Apresentar aquele que pode resolver. Aleluia. Aquele que pode solucionar. Aquele que pode fazer com que o projeto se torne uma realidade. Amém? Amém. E o próximo passo que Neemias vai fazer é o quê? Depois que eles informam como está a situação, de como está Jerusalém toda desolada, toda destruída, Neemias toma uma posição no versículo 4. Ele diz assim: tendo ouvido esse relato, assentei e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias, sentei-me e chorei-me amargamente. E lamentei-me por alguns dias. Por alguns dias. Não para sempre. Por alguns dias. Mas ele sentou, ele analisou a situação e ele chorou a situação. Ou seja, ele tomou a situação como sendo sua. Isso é um papel de um sacerdote. Isso é um papel de um intercessor. Ele toma a causa de outro como sendo sua própria. Então ele chora aquela situação. Depois que ele chora aquela situação, ele toma uma posição. Ele diz assim: eu coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Aleluia. Esse tem que ser o nosso papel. É verdade. Não ouvir a informação por ouvir a informação, para ter a informação e para às vezes passar a informação como fofoca para frente. Não ouvir a informação, pegar a informação, chorar a informação, tomar aquela situação como sendo nossa própria e aí apresentar aquele que pode fazer. Aleluia. Deus pode fazer. Aleluia. O Senhor pode fazer. Aleluia. O Senhor pode mudar a circunstância. Aleluia. O Senhor pode mudar a situação. Aleluia. Talvez o lar esteja com tribulação, privação e humilhação.
então eu vou apresentar o caso ao Senhor. Aleluia. O Senhor pode mudar essa Eu situação. creio, é verdade. E eu sou sacerdote. Como sacerdote, eu apresento ao Senhor. Eu falo ao Senhor. Eu presto conta ao Senhor. Isso é o papel de um sacerdote. Falar ao Senhor. Ministrar do Senhor ao povo e ministrar também. Levar a demanda do povo ao Senhor. E o Senhor vai resolver. Aleluia. E ele disse aí no versículo 4, depois de ouvir isso, eu coloquei-me de jejum e em alguns dias, eu coloquei-me de jejum e oração diante do Deus dos céus. Eu coloquei diante do Deus dos céus. Que posição firme. Aleluia. Eu não ouvi o que eu ouvi e eu não fui desabafar com amigos. Eu ouvi o que eu ouvi e eu coloquei-me diante daquele que poderia solucionar o problema. Oh, Que maravilha. passagem forte, é para nos incentivar. É para nos incentivar. Ele levou o caso ao Deus dos céus, aquele que poderia fazer. Eu me posicionei. Aí no próximo passo ele vai o quê? Desabafar. Ele vai confessar no versículo 5. Ele diz assim, aí eu me desabafei. Depois que eu me posicionei, eu me desabafei, eu falei tudo. Eu já tinha tomado isso como sendo meu, então já estava falando a partir como se fosse minha mesma a causa. Então eu desabafei e falei tudo para o Senhor. Não deixei nada escuso, nada escondido. Falei tudo para o Senhor. Aleluia. Nós temos que ter essa postura de Neemias no nosso lar. Aleluia. Nós temos que ter, sabia? Apresentar para o Senhor, está crescendo aqui. Está crescendo também. Bravo. Então, o Senhor pode resolver. Senhor, seja o cônjuge, ou seja quem for, se apresenta para o Senhor. Não é só os filhos. Se você é o sacerdote do lar, se apresenta a sua esposa. Se você é sacerdotisa do lar, talvez o seu esposo ainda não converteu, você é sacerdotisa do lar. Então você o apresenta. Apresenta ao Senhor e o Senhor pode fazer. Aleluia. Desabafa e fala tudo para o Senhor. Aleluia. Não retém nada. Não retém nada. Ele diz assim, ó Yahvé, no versículo 5, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra. Oh, maravilha. Você veja que Neemias, ele não está fazendo isso daqui por um acaso. Neemias é alguém que conhece a Deus, que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus. As suas estacas estão firmadas no firmamento que é a palavra de Deus. Aleluia. Muitas das nossas orações, elas não são respondidas porque elas não são firmadas na palavra do Senhor. Alguém já disse que quem ora a palavra, ora a resposta, né? Eu creio nisso. Então ele invoca o quê? A palavra do Senhor. E ele invoca a aliança. Veja aí. Que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias conhece o caráter imutável de Deus. Aleluia. Neemias sabe que Deus fala e faz. É verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Maravilha. Porventura ele diria algo e não faria. E Neemias conhece isso. Neemias é o sacerdote, eu o considero como sacerdote da casa de Israel. Porque ele está lá em Suzã, tranquilo, servindo o rei, comendo as melhores comidas. Mas ele está orando e intercedendo para o povo de Israel, lá em Jerusalém, lá em Israel. Essa deve ser a nossa postura, como sacerdote do Senhor. Pode estar tudo tranquilo para nós. Nós podemos estar vivendo coisas boas aqui hoje, mas nós não devemos esquecer da nossa terra. Nós não devemos esquecer da nossa casa. Nós não devemos esquecer dos nossos que estão lá no Brasil. Nós não devemos esquecer, por mais que esteja tudo bem aqui conosco, por mais que nós estejamos servindo o rei, estejamos levando o que? A degustação para a rainha,
mas nós devemos o quê? Estar sempre lembrado com os nossos corações, na nossa casa, e os apresentando ao Senhor. É verdade. Esse é o papel do sacerdote do lar. É verdade. Amém? Amém. Próximo passo de Neemias, no versículo 6, ele diz assim: teus ouvidos estejam atentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, de dia e de noite. Veja como que é a postura de um sacerdote, de dia e de noite. Eu estou apresentando essa causa diante de ti, de dia e de noite. Né? Nós podemos falar que pode ser um tempo de paz e um tempo de tribulação. Está tudo tribulado, de noite, não estou vendo nada, não estou vendo resposta, não estou vendo um palmo na minha frente, mas eu estou confiante no que o Senhor disse. Porque o que o Senhor disse é a verdade. O que o Senhor prometeste, o Senhor é fiel para cumprir. Então eu estou firmando as minhas estacas na tua palavra. Eu invoco a tua aliança. Neemias conhece a Deus e conhece o caráter de Deus e sabe que o pecado do povo de Deus não é capaz de quebrar a aliança de Deus para com eles. Aleluia. Não é capaz, queridos. O seu pecado não tem a força de quebrar a aliança de Deus para com você. Aleluia. Não tem. Paulo disse assim: se formos infiel, Ele permanece fiel. Aleluia. Deus permanece fiel, por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Por que não pode negar a si mesmo? Negar a si mesmo em quê? Naquilo que Ele disse. Se Ele voltar atrás, Ele nega naquilo que Ele disse. A sua aliança é firmada na sua palavra e não na nossa. Então Neemias sabe, o povo pecou, o povo errou, e o povo está no cativeiro. Existe essa tribulação, essa privação, essa humilhação dentro do lar, dentro da nação, ou talvez dentro de casa, mas contudo, esse povo pertence ao Senhor. Aleluia. Esse é o povo da aliança. Aleluia. Essa deve ser a nossa postura. O nosso pecado não tem força para quebrar a aliança de Deus para conosco. Então nós devemos orar com base na sua aliança, com base na sua palavra. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 6 ainda. Ele diz assim: de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. E está o papel de um sacerdote. Os pecados dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua casa, é o meu pecado. Eu os tomo como meu. E eu os confesso como meu. Não é o povo de Israel pecou. Eles pecou e por isso perdoa, Senhor. Não, nós pecamos. Nós temos pecado contra ti, é o que Neemias está dizendo. O povo todo pecou, eu pequei. Temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Contudo, a minha oração, se ele pudesse talvez botar aqui a minha oração não é com base no que nós estamos acertando, mas com base no que o Senhor prometeste. Aleluia. Tu és o Deus da aliança. Tu és o Deus que cumpre a tua palavra. Tu és o Deus que cumpre a tua aliança. Eu não estou fazendo a minha petição perante ti com base daquilo que eu faço de certo ou errado, mas com base daquilo que o Senhor já fez para comigo na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. É nesse firmamento que as minhas estacas estão firmadas. E eu me apresento diante de ti, eu apresento a minha família diante de ti, assim, confiando que o Senhor foi quem fez a aliança, e a aliança foi feita naquilo que o Senhor próprio proveu, a tua própria vontade, a tua própria palavra. É assim que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Nós somos o sacerdote. Isso deve ser a nossa oração todos os dias, como Neemias disse, dia e noite, para o nosso lar, para os nossos filhos. Filhos são a herança do Senhor. Se os nossos filhos estão se perdendo, nós devemos falar: Senhor, é herança tua. É herança tua, Senhor. Eu apresento diante de ti. Eu os coloco diante de ti. Eles ainda não estão andando nos teus caminhos, mas é chegado a hora, Senhor. É chegada a hora do Senhor se compadecer do meu filho. É chegada a hora do Senhor se compadecer da minha filha. É chegada a hora do Senhor levantar sobre ele a luz do teu rosto.
É chegado a hora do Senhor colocar eles como glória, Aleluia. como coroa da tua glória. É chegado a hora do Senhor edificá-los. É chegado a hora. Então eu estou aqui como sacerdote, Senhor, apresentando eles dia após dia. Apresentando a minha casa dia após dia. Orando, pagando preço, fazendo como Neemias fez. Intercedendo, oferecendo sacrifício. Essa deve ser a nossa postura, querido, dentro do nosso lar. Isso é dentro do nosso lar. Quando não tem nenhuma visão olhando para nós. Quando nós dobramos os nossos joelhos todos os dias. Quando nós apresentamos a nossa causa para o Senhor. Deve ser a nossa postura todos os dias. Essa de Neemias. Versículo 7. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenastes a teu servo. O sacerdote sabe, Neemias sabe, que essa dissolação que está acontecendo dentro de Israel foi porque quebrou a aliança com o Senhor. Foi porque Israel deixou a lei do Senhor. Foi porque Israel quis andar na força do próprio braço. O sacerdote sabe que talvez a casa está destruída muitas das vezes foi porque a palavra deixou de ser ministrada. O lar deixou de ser o altar do Senhor. E o sacerdote sabe qual é nós temos que ter essa posição. Qual é a causa do problema? Qual é a causa dessa privação? Qual é a causa dessa humilhação? Qual é a causa disso? Então o que o sacerdote faz? Confessa. Ele confessa o pecado. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos. Quantas pessoas muitas das vezes não tiram seus filhos da igreja, onde que prega a palavra, não prega a palavra dentro de casa, deixam de pregar a palavra dentro de casa. E o que vai acontecer isso? O que Israel está colhendo não aconteceu ali. Foi por desobediência há muitos anos atrás. Muito tempos atrás. Sementes lançadas há muito tempos atrás. Quando o Senhor falou, deixa os seus maus caminhos, voltem para mim. E o povo dizia, não, o Senhor está dizendo aí, mas não vai cumprir, não vai cumprir, não vai cumprir. E cumpriu. Então Neemias, como sacerdote, sabe disso. E ele o quê? Sabe que a causa é o pecado. Então, vamos confessar? Vamos liberar disso? Vamos deixar isso? Vamos confessar? Então ele pega aí, confessa. E depois que ele confessa, ele invoca de novo a palavra do Senhor no versículo 8. Ele diz assim, contudo, lembra-te, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés, do que está escrito na palavra. Lembra do que saísse da tua boca. Lembra do que o Senhor falou. Que oração poderosa essa de Neemias. Porque ela é em tudo baseada na palavra do Senhor. Nós oramos bem quando nós oramos baseados na palavra do Senhor. Aleluia. Quando as nossas orações estão baseadas na palavra do Senhor, a resposta. Porque Deus tem compromisso com o que Ele disse. E Neemias, como sacerdote do lar de Israel, sabe disso. Então ele invoca a palavra, ele invoca a aliança. E o que Deus pode fazer? Ele não pode negar a si mesmo. Ainda se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Não a nós, mas aquilo que Ele nos prometeu, a sua palavra. Não a nós, o que Ele prometeu, a sua palavra, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar aquilo que Ele prometeu. Ele está preso na sua palavra. Se Ele prometeu, Ele faz. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele faz. Lembra-te, Senhor, por favor, do que prometeste. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações. Mas, se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Lembra-te, Senhor. Aleluia. Que maravilha, né? Isso é que é um sacerdote.
Ah, meu filho está disperso, está distante. Mas lembra-te, Senhor, que o Senhor disse na tua palavra que filho é herança tua. Aleluia. Lembra-te, Senhor, como tu pode me dar uma herança que se perde? Como que o Senhor vai me dar uma herança que vai perder? Então lembra do que tu disseste na tua palavra. Lembra do que disseste na tua palavra. E o Senhor, o que ele vai fazer? Está preso na sua palavra. Ele só pode agir. Ele age sobre a sua palavra, de linha com a sua palavra. O sacerdote conhece o caráter de Deus. Nós devemos conhecer mais a Deus, sabia? Muitas das nossas orações são motivadas de maneira errada. Por isso que nós começamos e nós não insistimos sobre elas. Devemos conhecer mais a Deus. Lembra-te, Senhor. No versículo 10, ele torna a invocar. Ele diz assim: ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Esse povo que está sofrendo, esse povo que está passando por tribulação, privação e humilhação, é teu povo, Senhor. Pertence a ti. É teu povo. Eu estou apresentando uma causa diante de ti para com aquilo que é teu, é tua propriedade, é tua herança, é teu projeto. O Senhor foi quem desenhou esse projeto. Foi o Senhor quem assinou esse projeto. É teu. E eu apresento essa causa a ti. Ajuda-me a resolver. Ajuda-me a resolver. Porque eu vou apresentar diante daquele a minha petição. Ele está orando. O que Neemias está fazendo é só para apresentar. Se você lê Neemias todinho, aí que vem ele reconstruindo os muros. É que ele vai ser liberado pelo rei. Mas isso é tudo para apresentar. Isso está na antessala ainda do projeto. Ainda está como eu entrei lá ainda, fala assim: ei, faz um projeto aí para mim. Ainda está ainda no comecinho. Mas ele sabe que Deus é a sua força. Aleluia. Ele sabe que Deus é o seu Deus. E que Deus está com ele, ainda que ele está lá na Babilônia, ainda que ele está lá no lugar que ele foi levado como cativo. Ele sabe que Deus é o seu Deus. Aleluia. Então ele apresenta a sua causa a Deus. Porque ele sabe que Deus é poderoso para tocar no coração do rei. E a Bíblia diz que ele foi. O rei libertou ele, deixou ele ir. E ele foi e reconstruiu as muralhas. Reconstruiu, tapou as brechas. Talvez o nosso lar esteja assim, né? Precisando de tampar as muralhas. Precisando de construir muralhas de proteção. Precisando de tapar aquelas. Muitas das vezes nós não estamos mais lutando mais para o inimigo não entrar, né? Mas já jogando o inimigo para fora, porque o buraco já está muito grande, né? Nós estamos assim. Jogando o inimigo para fora porque o buraco já está muito grande. E nós precisamos de quê? De levantar muralhas de proteção. Nós precisamos, como sacerdote do nosso lar, que nós estamos ministrando sobre família, levantar muralha de proteção na nossa casa. Proteger os nossos. É responsabilidade do sacerdote o ensino dos seus. Ensinar, guardar, proteger. Apresentar a Deus. É responsabilidade nossa formar os nossos filhos. Formar a mentalidade dos nossos filhos. Pais fracos formam filhos fracos. Por isso que nós devemos fortalecer, para que nós possamos forjar o caráter dos nossos filhos e formar filhos fortes, cidadãos, segundo a vontade de Deus, para a sociedade. Amém? Que essa palavra possa nos ajudar a colocar, né, a vela do nosso naviozinho de acordo com o que o Espírito do Senhor está ministrando, e nós possamos assim ser sacerdote e sacerdotisa do nosso lar, restaurar isso em nossa casa, ministrar nos nossos lares, falar de Deus para eles, apresentar a eles a Deus, que eles venham conhecer a Deus dos nossos lábios, o nosso Deus, que os nossos filhos possam dizer assim: eu quero servir esse Deus do meu pai, eu quero servir esse Deus da minha mãe,
Porque Ele é verdadeiro aqui em casa. Eu vejo que Ele é verdadeiro. Que os nossos filhos possam ter desejo de ter aquilo que nós temos. Esse é o plano e o projeto de Deus. Amém.